décadas, a marca Círculo é sinônimo de saúde e hoje é uma das mais completas estruturas de saúde do Rio Grande do Sul. O Círculo Saúde conta com uma equipe de profissionais altamente especializados que, com práticas modernas e humanizadas, cuidam dos clientes com carinho e competência. Além de um hospital próprio com acreditação nível máximo, referência no estado, laboratórios de alta tecnologia, ampla carteira de médicos, clínicas e hospitais credenciados e exclusivos centros de especialidades médicas, o Círculo mantém bases de atendimento em várias cidades. Para a tranquilidade e segurança dos clientes, os planos de saúde do Círculo também garantem médico 24 horas e atendimento nacional. Afinal, saúde é a nossa razão de ser. E inovação e vanguarda são predicados indispensáveis para estarmos a cada dia mais próximos de você. Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade. Estamos na estrada há décadas. Sim, décadas. Nem daria para medir quantos quilômetros já percorremos, quantos sonhos realizamos, quantas riquezas de valor inestimável transportamos. Pessoas, bens, sonhos, prosperidade. Mas isso foi só o começo. Em um mundo que não para de mudar, somos movimento. Frente aos desafios, nos superamos, nos reinventamos. Entre muitos, nos destacamos pela excelência. Com nossos clientes, a base é a confiança. Segurança é compromisso inegociável. Trabalho é alegria. E pessoas alegres nos levam mais longe. Nossa linha de chegada é o futuro. E o futuro não é fronteira, é oportunidade de conectar pessoas a seus sonhos, de realização e de prosperidade. Porque estamos só começando. Empresas Randon, conectando pessoas e riquezas para gerar prosperidade.
Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do Estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso Estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiros de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Para a praia, casa ou campo, com Marcopolo já estou pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Pro cinema, exposição, quem sabe aquele jogão. Com Marcopolo, meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, passar de volta pro ar. A Marcopolo estará lá, com segurança vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marcopolo já tô chegando. Embarque com a Marcopolo. Parceria. União de pessoas para alcançar um objetivo comum. Que outra palavra descreveria melhor o enlace de nossa história com Caxias do Sul? Uma história que entrelaça origens,
culturas, ideais e o sonho de fazer daqui um lugar melhor para se viver. Sonho que foi semente e que encontra solo fértil em quem acredita que é possível fazer acontecer. Celebrando os 120 anos de sua história, a Sicredi Pioneira tem orgulho de dizer que acredita em Caxias do Sul, porque Caxias do Sul também acredita na Sicredi Pioneira. E essa parceria que valoriza as tradições e comemora conquistas, discute novos rumos e fomenta o amanhã, se solidifica nos frutos que colhemos juntos. Porque juntos construímos comunidades melhores. Sabe por que a UX é diferente? Porque tem o teu jeito e fala a tua língua. Somos a universidade com a força da comunidade. Uma universidade que olha para o futuro, que está no ranking das melhores do mundo, mas que também é daqui, a única da nossa região. Estude na UX. Acesse agora mesmo ux.br e saiba mais sobre cursos e formas de ingresso. UX, pessoas em movimento. BRDE é crédito. E crédito é o que se conquista ao apoiar sonhos, realizar projetos e garantir mais renda e emprego. Porque crédito não tem a ver com o valor dos números, mas com os valores que cada empreendedor carrega dentro de si. BRDE é inovação. Inovação que impulsiona novos negócios, que faz o crescimento acontecer de forma sustentável, transformando tecnologias em soluções para um futuro melhor. BRDE é desenvolvimento. Desenvolvimento que gera oportunidades e muda histórias. Desenvolvimento de cooperativas, produtores rurais, municípios e empresas de todos os portes e segmentos da região sul. BRDE 60 anos. Crédito para inovar e desenvolver. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado, aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4.000 funcionários, que atendem em média 50.000 clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui, unidos pelo trabalho e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais
eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto, pensando numa coisa tão bonita que é hoje. Bom dia. Sejam bem-vindos à nossa RA SIC Caxias. A programação de hoje abre o nosso projeto, a nossa série de histórias inspiradoras de 2023. E também o lançamento da nossa plataforma de conteúdo, o Control Mais. Uma saudação especial ao nosso palestrante, o presidente do Sindicato Rural de Caxias do Sul, Valmir Suzin, que falará da sua trajetória de experiências e conexões a partir da terra. Agora, convidamos para que confiram no telão as marcas que são patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC Caxias. Para a sua saudação, então, presidente Celestino, por gentileza ao palco. Cumprimento o nosso palestrante de hoje, nosso estimado amigo Valmir Suzin, secretário municipal da Agricultura, Rudimar Menegotto, nosso presidente da Câmara de Vereadores, vereador Zé D'Ambrós, bem-vindo, nossos ex-presidentes, a imprensa, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais uma edição da nossa RA SIC. Desejamos a todos uma excelente semana. Antes de falarmos do nosso convidado, queremos registrar aqui os nossos cumprimentos ao nosso bispo diocesano, Dom José Gislon, e ao senhor Cláudio Luiz Pessoa de Oliveira, eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul, um órgão que conta com a participação ativa desta entidade em seu conselho diretor. A Dom José e ao senhor Cláudio, os nossos votos de profícuo trabalho em prol de toda a comunidade acadêmica e de todos os interesses que a nossa Fundação Universidade de Caxias do Sul representa para toda a comunidade e para toda a região. Ao mesmo tempo, cumprimentamos e agradecemos
ao empresário José Quadros dos Santos pelos relevantes serviços prestados à universidade e à fundação, e à comunidade como um todo, enquanto presidente nesta gestão que se encerra ao final do mês de abril corrente. Aproveito também para anunciar que a SIC Caxias, mais uma vez, está entre as 5 marcas mais lembradas de gestores de negócios e altos executivos do mercado gaúcho. Estamos lá na categoria Entidade Empresarial, da 25ª edição da pesquisa Marcas de Quem Decide, do Jornal do Comércio. Amanhã, na Fiergs, em Porto Alegre, estaremos presentes no evento para a entrega desta homenagem, que muito orgulha e deve orgulhar a cada um de nós e a cada um dos que fizeram a história até esta data. Muito obrigado a todos os que colaboraram e colaboram com a entidade, para fazermos dessa gestão reconhecida em todo o Estado. Meus amigos, nós estamos muito felizes com a repercussão alcançada pela série Histórias Inspiradoras, que estamos retomando no dia de hoje, depois do sucesso das RAs realizadas no ano que passou. Sinto que ao proporcionar ao público conhecer histórias de vida e de trabalho de pessoas como a do seu Suzin, a SIC Caxias está proporcionando momentos de ânimo e motivação, que realmente servem de inspiração para seguirmos em frente, mesmo diante de contextos muitas vezes conturbados. É até difícil falar do seu Suzin. Dizer que ele é uma inspiração é muito pouco, para o tanto que ele representa para as gerações mais novas e para lideranças que buscam fazer a diferença no mundo em que nós vivemos. O seu Suzin é um ser humano admirável e, sobretudo, um exemplo de dedicação a um dos segmentos mais importantes da nossa matriz econômica, o agronegócio. Não tem quem não lembre do Suzin, ao menos ao longo das últimas 5 décadas, atuando, trabalhando e defendendo os interesses do agronegócio gaúcho, brasileiro, mas em especial aqui da região. Uma vida dedicada à comunidade, por meio de entidades como o Sindi Rural, a própria SIC Caxias, o tornaram uma pessoa incrível que todos nós conhecemos, admiramos e nos inspiramos. Uma liderança, tanto do meio político como na nossa iniciativa privada, pautada pela ética, pelo trabalho incansável, que vemos também no legado transmitido aos seus filhos. Seu Valmir, a SIC e toda a classe empresarial produtiva de Caxias e da região tem enorme gratidão pela sua liderança e pela sua participação. Sempre tão assertiva, cordial, estimulante e sempre com uma visão positiva. A sua história realmente é inspiradora. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Senhoras e senhores, então, na vitrine da nossa RA de hoje, a gente tem a Hey Peppers. A Hey Peppers nasceu da vontade de inovar, unida ao espírito empreendedor. Então, ela nasceu e é uma escola com uma abordagem super cool e focada nas necessidades do aluno. Inglês, robótica, programação, empreendedorismo, educação financeira e intercâmbios. Na Hey Peppers, você se prepara para os novos desafios do século XXI. Agende uma aula experimental gratuita e venha nos conhecer. E como sempre, a gente tem um sorteio. Vamos lá conhecer o nosso ganhador ou ganhadora de hoje. São 2? São 2. Então, a nossa primeira ganhadora é Isabela Suzin. Parabéns!
E o nosso segundo ganhador é o seu Antônio Pacheco Oliveira. Parabéns, seu Antônio! Os ganhadores podem retirar, então, a sua premiação no espaço da nossa associada no final da RA. Uma das estratégias de comunicação da entidade é ser referência em conteúdo e experiência sobre empreendedorismo e negócios. Assim, nasceu o Control Mais, uma plataforma digital que insere a SIC Caxias na mentalidade de plus-sizer com o objetivo de produzir conteúdo próprio e, com isso, aumentar sua autoridade e audiência, criando conexões mais profundas com seus públicos. O Control Mais vem se somar ao site institucional, ampliando os pontos de contato com empresas associadas e com toda a comunidade empresarial da região. Para falar sobre essa plataforma, convido ao palco a nossa coordenadora da Diretoria de Comunicação e Marketing da SIC, Ângela Ramalho. Diretora Ângela, bem-vinda. Bom dia. Bom dia a todos, obrigada pela presença e por poder compartilhar esse momento tão bacana e tão importante para a nossa diretoria. Então, com muita satisfação, nós, da Diretoria de Comunicação e Marketing, juntamente com a equipe de comunicação interna da SIC Caxias, oficializamos o lançamento da plataforma de conteúdo Control Mais. Control Mais, que está passando aí para vocês na tela, é uma plataforma de conteúdo compartilhado sobre pautas que orbitam o mundo empresarial. Foi desenvolvida para que nossos associados, empreendedores e profissionais possam se apropriar do conhecimento sobre diferentes perspectivas. Todo o conteúdo é produzido de forma colaborativa pelos integrantes das diretorias da entidade. São mais de 100 profissionais com expertises diferentes, trazendo suas visões sobre os mais variados temas, como jurídico, tecnologia, inovação, marketing, finanças, gestão e negócios. Soma-se nessa produção curadoria de conteúdos pela equipe interna de comunicação da SIC, a partir da qualificada programação de eventos da SIC e seus renomeados palestrantes. Na plataforma, vocês terão acesso a diferentes formatos de conteúdo, como já está mostrando aí para vocês, que podem ser podcasts, vídeos, artigos, entrevistas, notícias. A era do conhecimento permitiu à sociedade o acesso facilitado à informação, mas, mais importante que o acesso é a confiabilidade da informação. Essa é uma das premissas que endossa o projeto Control Mais assinado pela SIC. Sabemos da credibilidade da nossa entidade, sabemos da força que nós temos, por isso acreditamos muito que o conteúdo é altamente relevante e qualificado. Queremos ampliar os nossos serviços e entregas aos associados, ajudando a gerar mais valor aos negócios através do conhecimento. O Control Mais permite que as pessoas tenham acesso a informações valiosas e conhecimentos importantes e que ajudarão a promover a inovação, criatividade, o desenvolvimento social e econômico dos negócios. O QR Code já está disponível nas mesas, todo mundo pode acessar, vamos pedir a gentileza que vocês acessem, compartilhem com as suas redes de contato, com as suas empresas, com seus colaboradores e divulguem. O link é controlmais.siccaxias.org.br. Amplie sua visão sobre os negócios. Acesse e acompanhe o Control Mais. Muito obrigada. Antes, então, da nossa palestra, lembrando do nosso aplicativo sempre presente nas RAs, que é o Slido. Então, confiram no telão o QR Code. No final da palestra, com a mediação do presidente Celestino, vocês já podem, então, inserindo as perguntas de vocês. E para a nossa apresentação de hoje, vou convidar o nosso palestrante especial, seu Valmir, por gentileza, venha ao palco.
lhe auxiliam por aqui? Em primeiro lugar, cumprimentar o presidente Celestino Louro, velho amigo de Nova Pádua ainda, né, Celestino? A diretoria da SIC, aos presidentes de sindicato que aqui se encontram, a minha família, os senhores e senhoras presentes. Muito obrigado pela participação e vamos tentar contar alguma coisa da nossa vida. Fácil é falar da vida dos outros, difícil é falar da gente. Mas eu nasci no meio rural hoje, que é o bairro Reolão, vivi lá até os 40 anos de idade, produzindo. E naquele tempo, desde jovem, a gente tinha que trabalhar. Meu pai era agricultor e pedreiro, a mãe cuidava dos trabalhos de casa. E ali, quando jovem ainda, já tinha que estar indo para a escola e ajudar o pai na roça, levando a comida, quando a gente tinha uns 7, 8 anos. Muitos de vocês aqui talvez passaram essa vida também, que naquele tempo não tinha máquina para trabalhar, era tudo no braço, nas costas, pulverizar as pareiras, mas se venceu na vida. Quando eu tinha 10 anos, já carregava sulfato para o meu pai para pulverizar as pareiras. Aos 12 anos já ia vender frutas e verduras e comprar os alimentos que faltavam para casa. E aos 16 anos, nós tivemos o infortúnio de ter a doença do pai e o pai ficou com uma longa enfermidade e quando se passou 3 meses que ele estava doente, ele nos chamou, eu e o meu irmão mais novo, o mais velho já tinha sido de casa trabalhar na cidade, e ele disse, um de vocês fica em casa. Eu, como era o mais velho da do meio, eu fiquei em casa trabalhar e cuidar da família. E foram 10 longos anos de doença do pai, e dessa trajetória, a gente, muitas noites mal dormidas, muitas não dormidas, e no outro dia tinha que trabalhar para cuidar da lavoura. E chegou um tempo que o pai tinha terminado as suas reservas de dinheiro, a safra que nós produzíamos, não conseguimos pagar as contas do hospital e dos médicos, aí se vendeu uma herança da mãe, que era 60 hectares de terra para pagar as doenças do pai. E aí o pai faleceu, ficamos com muita dívida ainda naquele tempo, e aí eu saí de casa trabalhar, a minha esposa, a mãe e meus tios ajudaram na safra, e em 2 anos nós pagamos as dívidas que o pai que tinha ficado o pai dos hospitais e dos médicos. Eu fui vender uva aqui na BR-116, em Santa Corona, passei 2 anos aí vendendo frutas e vinhos e pagamos essas dívidas. Aí começou uma vida toda nova. E eu sempre participei, desde os 20 anos, da comunidade, dos movimentos dos agricultores, que naquele tempo me inspirou, que a doença do pai, quando nós vendemos as terras, eu vi que muitas famílias também aconteceu isso, naquele tempo, de ter que vender as terras para pagar o hospital e os médicos. Ali participei dos movimentos e eu disse, um dia nós temos que chegar a ter a previdência dos agricultores também. Em 64, o governo federal criou o Fundo Rural, que era justamente para beneficiar os agricultores. Era um tanto por cento da produção, e aí se passaram vários anos, que somente 72 é que vieram os primeiros benefícios para os agricultores. Eu assumi o sindicato em 71, e em 72 o Fundo Rural distribuiu os primeiros ambulatórios médicos e gabinetes dentários. Naquele tempo, a sede não comportava de ter um ambulatório naquele local, mas também nós pensamos na maior distância, que era o distrito de Criúva. E lá, falando com o prefeito construiu lá o ambulatório,
E o primeiro ambulatório e o gabinete dentário foi instalado lá na Criúva, onde que eles não tinham naquela época não tinha enfermeira, não tinha médico, não tinha dentista. Posteriormente, o Funrural distribuiu mais um ambulatório e 2 gabinetes dentários. Aí instalamos na nova sede do sindicato, aqui na Pinheiro Machado, e começamos a dar todo o atendimento aos agricultores. Também organizamos o sindicato, naquela época nós tínhamos 7.000 associados, e nós tínhamos um bom dinheiro, e instalamos 9 gabinetes dentários no interior e 6 ambulatórios nós tínhamos funcionando para atender os agricultores. E ali, logo depois daquilo, veio o atendimento médico hospitalar também, que o Funrural fazia os convênios com o hospital. E também chegou a época da aposentadoria dos trabalhadores, dos agricultores, que tanto esperavam esse benefício. E ali, tivemos cenas muito bonitas, uma de dúvida que não recebiam, outras de alegre, via os agricultores alegres, pessoas de 80, 90 anos, recebendo a sua aposentadoria de meio salário mínimo, coisa que nunca tinha acontecido. E também, de lá para cá, eles não precisaram mais vender as suas terras para pagar o hospital e os médicos, porque o Funrural atendia a sua necessidade. Infelizmente, em 78, era um projeto, o Funrural, para mim, foi o melhor projeto que nós tivemos de assistência hospitalar, e juntaram com o INSS, porque o Funrural arrecadava num semestre e aplicava no outro. Então, sempre tinha um semestre à disposição para gastar o dinheiro para atender os agricultores. Mas, em 78, infelizmente, aquilo foi juntado, porque tinha muito dinheiro, e se juntou com o INSS, e aí só tivemos um sistema de previdência. No sindicato também nós criamos o curso de educação familiar, que foi um trabalho que deu um resultado excelente. Nós tínhamos uma escola em Antônio Prado, que os sindicatos da região mantinham, mas depois não tiveram mais dinheiro, e nós aqui, o sindicato tinha condições, contratamos a irmã Tercila, e nós damos cursos nas periferias do município, que deu um resultado excelente, porque eles aprendiam desde fazer o sabão até dar banho para as crianças, corte e costura. Era um curso de 6 meses. E quando fui candidato a vice-prefeito com o Ovidio Deitos, nós tínhamos no nosso programa de governo justamente a escola de educação familiar para a periferia da cidade. Porque eu vejo uma coisa, que nós temos só um problema no Brasil para resolver, que se chama educação. Esse é o grande problema que nós temos. Mas aí esse trabalho foi excelente e dando bons resultados. Outro problema que nós tínhamos, não tinha eletrificação rural no meio rural. Então, os projetos estavam na CE, mas não tinha dinheiro, os agricultores não tinham dinheiro para financiar toda essa obra da eletrificação. E foi levado esses projetos pelo Ovidio Deitos, para o governador Triquez, e o chefe da Casa Civil, que era o Facione, e ali estudaram e designaram umas verbas para atender uma parte da eletrificação rural. E essas verbas vinham através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caxias, e é onde nós tínhamos que fazer as reuniões com o gerente e as pessoas interessadas, e aí nós tivemos um desenvolvimento muito grande do município para levar a eletrificação rural para os agricultores. Aí eles queriam só uma monofásica, mas logo depois pediam a trifásica, porque não tinham condições de botar máquinas e motores. Teve um grande desenvolvimento aqui na nossa região com essa eletrificação. Até Celestino, lá em Nova Pádua, nós fizemos projeto de eletrificação rural que foram instalados lá. Outra reivindicação que nós tínhamos do sindicato era quanto uma câmara frigorífica para guardar as frutas que nós produzimos. E, naquele tempo, o Euclides Triquez era deputado federal, e nós deputado, nós precisamos de uma câmara frigorífica. E ele dizia, não adianta eu apresentar um projeto lá com 400 deputados, onde que 40 vão entender o que é a câmara frigorífica, os outros não vão saber o que é uma câmara frigorífica. Mas, quando ele assumiu o governo do Estado, ele
um dos primeiros atos, ele nomeou 6 técnicos da Companhia Estadual de Estilos e Armazém para estudar o frio na Espanha. E logo quando voltaram, foi instalada a câmara frigorífica. E hoje, que não tem a loja da Van, aqui no Desvio Ouriço, e no término do governo dele, ele inaugurou essa câmara frigorífica. E eu sei que a imprensa, naquela época, eles disseram, o governador Triquez criou um elefante branco em Caxias, um dinheiro gasto do dinheiro público. E hoje nós podemos ver que aquela câmara frigorífica teve o maior desenvolvimento da nossa fruticultura. Hoje, eu acredito que nós temos mais de 150 câmaras frigoríficas na região, guardando nossas frutas e os nossos alimentos. Então, foi um investimento que deu excelentes resultados para o nosso desenvolvimento. No mandato também de que nós construímos a sede do sindicato, que deixamos pronta a sede do sindicato. A SEASA de Caxias. A SEASA também foi um trabalho que eu estive na inauguração da SEASA de Porto Alegre, e eu disse, bom, um dia nós vamos ter que ter uma SEASA em Caxias. Mas passaram os seus tempos, e a gente trabalhou bastante. Nós tínhamos nosso mercado, era onde tem hoje o Corpo de Bombeiros e o Postão de Caxias do Sul. Ali era comercializada as nossas frutas, nossas verduras, era o ponto de comercialização. E o pessoal daí dizia que nós temos que ter uma SEASA em Caxias. Nós trabalhamos 6 anos, claro, com o apoio de outras autoridades também, mas conseguimos trazer a SEASA para Caxias do Sul. Essa SEASA era destinada para a Bahia, e o diretor da Conab, daquele tempo, ele disse, não, vamos destinar para Caxias. Mas aí veio o dinheiro do governo federal e nós não tínhamos local. Aí falamos com o prefeito Mansueto, dizendo, nós precisamos de 5 a 6 hectares de terra para instalar a SEASA. Aí não tinha ido, ele disse, não, mas nós não temos essa área. Aí me lembrei de falar com o Vídeo Deitos, que ele estava com o loteamento da Colina Sorriso. E ele disse, digo, tudo que tem loteamento, onde é que nós podemos arrumar uma área? Disse, não, vamos falar com o prefeito, que se ele me deixar e juntar toda a área verde num local, vamos fazer a SEASA lá. E aí falamos com o prefeito aceitou, e hoje onde está a SEASA era uma área verde. Foi doada para o governo federal, mas posteriormente, no governo do Sartori, com o doutor Esperotto, foi a Brasília com o ministro da Agricultura, e reverteram a escritura para o município de Caxias. Hoje a SEASA não é do governo federal, a SEASA é nossa aqui de Caxias do Sul. Ali também nós tivemos um problema muito sério naquela época, era do preço da uva, e os agricultores, lá em 75, 76, eles tinham 2 safras de uva nas vinícolas sem receber o dinheiro. A maioria era isso que eles tinham, 2 safras sem receber. Aí fomos ao governo do Estado, reuniões, não conseguimos realizar nada, de ter um apoio do governo federal, e nós, então, pedimos ao deputado Marquesan uma audiência com o ministro da Agricultura em Brasília. E nós fomos para Brasília, fui sozinho, e o deputado Marquesan, naquela época, não pôde me acompanhar, porque ele estava com um problema sério na Câmara Federal, e o ministro Alisson Paulinelli nos atendeu. E mostrei todo o problema que tinha da fraude de bebidas aqui, não só de vinho, mas de bebidas, vinhos e derivados. Aí ele me olhou, falou e disse, olha, para nós fazer uma fiscalização, eu vou ter que contratar fiscais para cuidar dos meus fiscais. Eu já entendi tudo, então que não ia dar nada. Aí voltei preocupado com aquilo, e aí me lembrei de, bom, o último recurso que eu tenho é o Exército. Aí voltei e fui falar com o comandante do 3º Grupo aqui da artilharia, o coronel Juarez, e expus para ele a dificuldade que nós tínhamos dos agricultores, a falsificação que existia do vinho e derivados. Aí ele me disse, se tu está disposto a fazer um trabalho, estou. Então, pegou o telefone e ligou para o comandante do 3º Exército, e às 10 horas, no outro dia, eu estava lá com o comandante do 3º Exército. Fizemos um trabalho sigiloso,
ele nos atendeu, designou um coronel para fazer o trabalho, aí expus para ele tudo que eu tinha os documentos na mão, e ele disse, deixa para mim. Aí passaram-se uns 2 meses, mas antes o presidente do Sindicato de Flores da Cunha, o Jorge Baggio, e o de Bento Gonçalves me telefonaram. Suzinho, o que está acontecendo que o Exército está visitando as propriedades rurais? Eu digo, não sei de nada, não podia falar, né? Aquela silêncio. Então, foi feito um trabalho de 1 ano e meio. Esse coronel me acompanhava até nas reuniões da Secretaria da Agricultura e da Secretaria de Indústria e Comércio, naquele tempo, para justamente tomar ciência daquilo que acontecia. E esse trabalho foi feito 1 ano e meio e culminou com o preço da uva fixado pelo governo federal do governador Ernesto Geisel. Aí deu um alívio para os produtores, porque eles recebiam era o preço garantido e o governo pagava. Mas aí a falsificação também não parou, porque eram fiéis depositários às indústrias e comercializavam o vinho deles, sobrava aquele da CFP, da Comissão de Financiamento da Produção. Daí, quando eu cheguei à Assembleia Legislativa, um dos primeiros trabalhos que fiz foi uma CPI do vinho e derivados. Aí o pessoal do laboratório colaboraram, fizemos um trabalho muito bom, mas também aqui nós não tínhamos força para poder fiscalizar e controlar toda essa falsificação que existia. Aí então falamos com o chefe do laboratório de enologia aqui de Caxias e o presidente do sindicato que me sucedeu, e ele preparou todo o trabalho das falsificações e nós pedimos uma audiência para o ministro da Agricultura em Brasília, que era o ministro da época, agora me falhou, mas eu vou me lembrar. E nos recebeu, ficamos 2 horas com ele, e ele disse, bom, o que vocês estão aqui, nós viemos só para isso aí, então, de tarde vocês vêm aqui às 2 horas para falar comigo. Chegamos lá às 2 horas, ele já tinha designado 6 técnicos do Ministério para fazer a fiscalização no Brasil. E voltamos e aguardamos, eu acho que passaram uns 4 meses, mais ou menos, e um dia eu estava na Assembleia, e daí eu recebi um telefonema do chefe da fiscalização, que era o doutor José Gabriel de Oliveira, e disse, olha, queremos falar contigo, nós estamos aqui no Hotel Savoia, quando tu terminar a sessão da Assembleia, tu vem aqui. Aí cheguei lá, eles tinham partido do Recife e feito o levantamento até o Rio Grande do Sul. O que naquele ano foi elaborado 350 milhões de litros de vinho e foram comercializados com notas 750 milhões de litros de vinho. Vocês vejam o que tinha de fraude naquela época. E os agricultores não recebiam o pagamento da uva deles. Ali em 3 meses, não tinha mais vinho aqui na região, em Caro Tanque, porque naquela época a maioria do vinho era comercializado em Caro Tanque, não era comercializado em garrafão e garrafa como agora, a maioria era em Caro Tanque. E daí, um dia eu recebi um telefonema de um senhor de Brasília, que eu conhecia, ele me disse que eu atendia uma empresa de São Paulo. Eu disse que eu atendia, sim, não tinha problema nenhum. Nunca deixei de atender ninguém quando eu estava na Assembleia Legislativa, e muito menos também quando eu estava no sindicato. Aí vieram 2 diretores da empresa e falaram comigo, me levaram no restaurante a almoçar, e eles disseram que eles precisavam de mim, porque o ministro me atendia no telefone. De tanto trabalho que ele se dedicou para o setor do vinho e derivados, e ele disse, não, tu é amigo do ministro, nós queremos que tu vá junto lá para resolver o nosso problema. Eu disse, não, vou falar, pode contar comigo, desde que vocês façam vinho de uva e derivados de vinho, eu sou parceiro para junto. Aí eles distorceram a conversa e tal, aí um deles puxou um talão, abriu o paletó, puxou um talão de cheque de 20 folhas assinado em branco, e ele me disse, tu não fala mais em fraude de bebida, e tem dinheiro para a tua família e para as tuas campanhas políticas. Eu encarei os olhos dele e disse, olha, infelizmente o senhor não tem dinheiro para me comprar e nem patrimônio para me comprar. Deixei eles lá e voltei para a Assembleia. Um mês depois, veio outra empresa ali em casa, que eu tinha um escritório em casa, me fizeram a mesma proposta. Aí
mas eles conseguiram, com a força que tinha essa falsificação de bebida, eles derrubaram o ministro da Agricultura. E o ministro da Agricultura que assumiu, um dos primeiros atos, ele demitiu o chefe da fiscalização do Ministério. Aí começaram de novo, mas aí com menos. Eu acho que dali em diante, graças a Deus, nós tivemos uma melhoria na fiscalização, uma melhoria dos nossos vinhos, que hoje, graças a Deus, eu acho que nós podemos comparar com qualquer vinho e nossos espumantes do mundo todo. Nós tivemos uma evolução muito grande a partir daquela época. Mas antes, o que se fez das bebidas era uma coisa assim, fora do comum. E ainda hoje, eu vi uma reportagem, semana retrasada, eu acho que foi na Bandeirantes, ou na Record, não me lembro, que eles passaram 2, 3 noites a falsificação das bebidas no Brasil. É uma coisa assim extraordinária que ainda acontece. Infelizmente, nós não temos um controle de fiscalização, que eu sempre briguei para ter uma fiscalização, não era do Ministério da Agricultura, nós devíamos ter uma fiscalização na ponta do mercado do Ministério da Saúde, porque o consumidor é que vai ter o ponto final. Se eles fiscalizam uma empresa, não se sabe depois do que eles embalam, e aí eles dão o aval que o produto está bom. Então, eu acho que fiscalização devia ter na ponta do mercado, fazer por amostragem, para controlar todo esse problema que nós temos das bebidas. Na Assembleia Legislativa também, quando chegamos, também nós criamos uma comissão de estudo da Previdência Social Rural, porque nós já tivemos um avanço, mas faltava muitas coisas ainda e fizemos um trabalho nesse sentido. E também realizamos o trabalho da 3ª e a 4ª Conferência de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul. Um trabalho que, assessorado por técnicos, foi um belo trabalho que se apresentou na Assembleia Legislativa. E fui presidente da Comissão do Meio Ambiente e Turismo. Ali também nós realizamos do meio ambiente um trabalho com a Universidade Federal, com um professor de lá de uma técnica da zoobotânica, e nós tínhamos montado um trabalho, o professor gravava um programa sobre meio ambiente, e na região, nós começamos na região do Vale do Taquari, onde que a rádio da localidade, eles apresentavam essa palestra e os professores tinham rádio na escola e ouviam a palestra. Quando terminava a palestra, tinha um técnico que entrava na escola para discutir esse problema com os alunos. Foi um trabalho excelente, mas quando saí de lá, em 90, aquilo também terminou. Mas foi um trabalho que a gente deixou naquela época, infelizmente não tivemos êxito depois, mas eu acho que sempre lutei por essa parte da educação, da formação, porque eu acho que é isso que é muito importante. E nós podíamos ter o desenvolvimento do meio ambiente, nós precisamos justamente ter essa parte também. Bom, no sindicato patronal, nós criamos, quando voltamos da Assembleia Legislativa, que não me reelegi, um dos motivos foi o dinheiro que veio das empresas do vinho de fora do Estado, e eu não tinha dinheiro para fazer minhas campanhas simples, mas eles investiram muito dinheiro contra mim nas campanhas políticas. Não me elegi, voltei para casa, não tinha problema, aí o doutor Ari Marimão era presidente da Farsul, ele disse, não, agora tu vai criar o sindicato patronal em Caxias. Aí reunimos um grupo de pessoas, de agricultores, e nós criamos o Sindicato Rural Patronal de Caxias do Sul. Ali, o primeiro convênio que nós fizemos do meio rural com o SEBRAE foi o Sindicato de Caxias do Sul. E nós devemos ao SEBRAE, ao Senar, grande parte do desenvolvimento que nós tivemos aqui na região dos nossos agricultores, pelos cursos que eles deram do Empretec, 5S e mais outros cursos que continuam até hoje, que nós tivemos o privilégio, no Rio Grande do Sul, de ter esse trabalho do SEBRAE, que nos enriqueceu muito aqui na nossa região. E sempre procuramos trabalhar em comum com as entidades, com a Secretaria da Agricultura, a Emater, a Embrapa, o SEBRAE, o Senar, a UX de Caxias do Sul, porque eu acredito que sozinhos a gente não consegue nada, mas trabalhando em conjunto dá para fazer muita coisa.
nós temos, juntando as forças, a gente consegue realizar os nossos objetivos e buscar as necessidades dos nossos produtores. Se fez muitas palestras, muitas reuniões, que ainda se continua fazendo. E aquilo que eu sempre digo que a terra, eu sempre amei a terra, porque o que nós temos, tudo vem da terra. É o alimento, é a roupa, é a madeira, enfim, tudo que vem, é automóvel, é o ônibus, tudo vem da terra. Então, acho que nós temos que cuidar muito da terra, porque ela é que nos dá tudo que nós temos na nossa vivência. E também nós temos ainda projetos que nós temos pela frente, que nós vamos ter. Mas também eu queria registrar aqui que muita coisa, quando estive no Sebrae, nós fizemos viagem de estudo para os agricultores, visitando a Itália, o Chile, o Vale do São Francisco, que nos deu muitos resultados. E depois de 2010, aqui o Nestor Pistorello, que era secretário da Agricultura, nós realizamos 3 missões para Israel. E levamos um grupo de jovens também, que eles modificaram toda a propriedade deles, depois da volta que eles tiveram em Israel, para ver as tecnologias e o conhecimento que tiveram lá. Então, eu sempre digo que a roda nós não precisamos inventar. A roda está feita. Nós temos que buscar conhecimento, tecnologia, para justamente ter o desenvolvimento, e principalmente mercado. E estamos fazendo um trabalho também de mercado. Essa semana aqui, nós tivemos uma reunião aqui na SIC, com um grupo de agricultores e técnicos, junto com a Secretaria da Agricultura, o SEBRAE, o SENAR, para desenvolver um trabalho de exportação de nossas frutas para outros países. Hoje, os países que têm menos alimento procuram frutas, e nós temos aqui, às vezes, sobrando aqui. Cada vez nós estamos produzindo mais, e às vezes o mercado interno não comporta todo o consumo destas frutas. Então, eu quero dizer, senhores, que resumi mais ou menos o que a gente realizou. Teria muito mais coisas para falar, mas eu acho que o tempo já se passou. Mas eu sempre fui persistente. Eu sempre tive fé e coragem. Eu nunca desanimei na minha vida. Podia ter sem dinheiro, sem condições, mas eu dizia sempre que nós temos que vencer. E junto com as outras pessoas, com os agricultores também, eu sempre digo, sempre tem que ser otimista. Não importa, às vezes tem os altos e baixos, mas nós temos que enfrentar as situações. Porque senão nós vamos sucumbir. Então eu quero aqui agradecer essa oportunidade ao presidente e aos diretores desta casa, que eu me sinto fazer parte também, e quero agradecer aqui a minha esposa, a minha família, que me ajudaram muito. Sempre tive o apoio da minha esposa, da minha família, e se nós chegar em setembro, vamos fazer 60 anos de casado, e os filhos também sempre me apoiaram, toda a família me apoiou. E também nós tivemos... E também sempre tivemos apoio de amigos, de autoridades, de parceiros, para chegar onde nós chegamos. E eu sou ainda um sonhador. Eu quero ver mais coisas pela frente, porque nós vamos buscar mais tecnologia, mais conhecimento e mais mercado para a nossa Caxias do Sul. Nós somos uma cidade, um município, e a região, está aqui o Rudimar, que conhece muito bem, nós não temos nenhuma região do Brasil que nós produzimos aquilo que nós produzimos aqui. Nós produzimos mais de 40 variedades de frutas e hortaliças. Nós temos criação de peru, criação de codorna, criação de suíno, de aves. Então, nós temos quase 5.000 equinos, 5.000 cavalos em Caxias do Sul e temos 39.000 cabeças de gado. A gente, às vezes, não conhece, mas essa é a realidade da nossa Caxias do Sul, que
junto com as suas indústrias, leva esse nome de Caxias do Sul para o Brasil e para o mundo. Então, nós temos que cuidar muito da nossa cidade, cuidar da nossa agricultura, que nos proporciona todo esse resultado. Muito obrigado, e qualquer coisa, estamos às ordens. Muito obrigada, seu Valmir. Vamos ali ao lado, para o nosso momento das perguntas. Presidente Celestino, por gentileza. Seu Suzin, que bom. Que bom ouvir a sua história. E eu tenho certeza que pela atenção que toda essa plateia lhe ouviu, para muitos daqui, a sua história se confunde com a de cada um. Parabéns, parabéns. É bom ouvir a história. Oi. Oi, oi. 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 Oi, oi. Oi. Agora sim. É muito bom, seu Suzinho, ouvir a história da própria história. Isso nos faz bem. Nós temos aqui alguns inscritos para lhe fazer mais algumas perguntas. Começamos, então, pelo nosso ex-presidente, o Gasparim, que deve ter alguma história lá de Santa Lúcia, por onde, com certeza, o senhor passou nessa sua caminhada. Bom, primeiramente, obrigado pela sua explanação. E eu, talvez, aprendi a escovar os dentes com as missões que o sindicato fazia lá na colônia, né? Antigamente, com o dentista, né? Mas, assim, ó, a importância, né, o que se plantou, né, é o caso da CESA, o primeiro frigorífico que nós vemos em Caxias, desculpe, a Câmara Fria. Se não tivesse instalado aquilo lá, talvez a história de Caxias seria diferente. Mas uma coisa que me chateia um pouco, e o senhor sabe a minha opinião, o que o sindicato, o que o Suzin pode fazer ainda para o nosso interior para valorizar e agregar valor ao nosso produto? Porque nós vendemos muito produto a granel, e o senhor sabe disso ainda. E muita coisa é colocada fora, ou seja, de cada caixa de tomate que é vendida, praticamente uma é colocada fora. De cada caixa de cenoura que é colocada no mercado, uma ou duas ou é para os cavalos, ou é muito fina. E daí o Brasil, inteligentemente, importa a cenourinha pequena em vidro, né? O que o senhor pode fazer nos próximos 50 anos aí para ajudar a mudar essa mentalidade do agricultor? Obrigado, Suzinho. E parabéns para ti e principalmente para a tua família, tá ok? Porque se você não tivesse uma família que te liberasse para participar das reuniões, bem provável o senhor não seria o Suzinho. Obrigado, hein? Bem, obrigado pela pergunta, Gasparim. Nós já estamos trabalhando com o Senar, com a Secretaria da Agricultura, no trabalho das agroindústrias. Nós vamos efetivar um trabalho de assistência aos agricultores, que é um trabalho de 2 anos, uma vez por semana, uma vez por mês, meio-dia. Esse técnico vai estar junto na propriedade. E esse assunto de agregar valor, nós temos justamente que buscar cada vez mais, que o senhor sempre foi um ativista disso. Basta dizer na reunião que o senhor teve na Secretaria da Agricultura, o senhor fez aquele pronunciamento que eu nunca esqueci. E eu acho que nós temos, com aquilo que o senhor falou, quanto alimento nós jogamos fora, às vezes, sem industrializar, que nós podíamos industrializar, para muita gente que passa fome, e nós, às vezes, com o alimento sobrando. Eu acho que o trabalho do SEBRAE e do SENAR, nós vamos conseguir mais uma etapa,
e com o trabalho também da exportação de fruta, que muitas vezes nós temos fruta sobrando aqui para manter um preço melhor para os nossos agricultores. Muito bem. Se fosse nos dias de hoje, né, Gasparim? Isso podia ser uma startup. A cada tempo, os seus nomes e as suas denominações, né? Também temos inscrito aqui o nosso secretário da Agricultura, obrigado por estar com a gente, Rudimar Menegotto. Boa tarde, presidente Celestino. Boa tarde, Suzin, parceiro, sempre ativo, importante. Até quero fazer uma lembrança que o Suzin foi o meu primeiro deputado que eu votei. Lembro um pouco da história, até porque na minha comunidade a energia elétrica chegou no dia 1º de abril de 74. E eu conheci o Suzin através do meu tio, Getúlio de Mori, onde que meu pai começaram a conversa da energia elétrica para o interior. Então, olha quantos anos o Suzin faz. E Celestino, eu acho parabenizar a SIC aqui pelo trabalho, por esses momentos de histórias inspiradoras. Eu acho que isso é importante, mostrar quem participou da história de toda a evolução. Mas eu vou fazer uma pergunta, duas eu vou aproveitar, posso? Tá. Uma vai ser bem difícil, Suzin, tá? No passado, você contou uma história que lá desde que não tinha energia elétrica, não tinha atendimento dentário, médico, enfim, para o interior, de toda a dificuldade, de toda a evolução, o que nós temos agora e o que nos era no passado, tá? As pessoas eram mais compreensíveis quando não se tinha quase nada ou agora quando se tem quase tudo? Pergunta difícil. A outra, quanto ao futuro da agricultura, qual, na experiência que o senhor tem de toda a história, dessa bela história, qual as principais dificuldades que o senhor vê para o futuro, de agora em diante? Embora nós temos tudo, nós temos tecnologia, enfim, mas qual a maior dificuldade que o senhor vê? Bem, Rudimar, a primeira pergunta ela não é tão difícil. O povo era mais compreensivo no passado do que hoje. Porque nós temos, assim, uma coisa, o individualismo que às vezes nos atrapalha. E eu sempre digo que tem um dizer italiano que ele diz prima mi, dopo mi, ancora mi, fussi altri. É primeiro eu, depois eu, ainda eu, talvez os outros. E essas dificuldades, e até numa reunião do Sebrae falei isso, porque eles queriam saber, igual, o grande problema hoje, nós não conseguimos mais reunir as pessoas para realizar aquilo que nós realizamos no passado. Mas eu acho que passou, e agora nós temos outra etapa, Rudimar. Eu acho que para a agricultura depende de cada um de nós também. Não depende, não adianta nós dizer dar culpa para os outros. Nós temos que assumir, e eu vejo na agricultura que nós precisamos trabalhar muito, porque o que nós temos que produzir? Alimento de boa qualidade para alimentar o nosso povo. Porque quando nós tivermos uma alimentação boa, alimento sadio, nós vamos também ter menos doença na cidade. Então, eu acho que esse objetivo nós temos. Eu ainda, apesar da minha idade, eu sonho com isso e vou trabalhar por isso, para que nós tenhamos uma agricultura mais forte e possamos realmente dar mais segurança ao nosso agricultor e mais segurança alimentar ao nosso povo. Rudimar, então ele ia pedir voto lá também. Nova Pádua eu também o conheci pedindo votos, olha a coincidência. Por baixo dos parreirais de Nova Pádua, Suzinho, olha só. Faz mais de 5 anos, né? Deixa assim que tá bom. Nós também temos inscrito aqui o Nestor Pistorello, ele estava me falando lá no início que ele ia fazer uma pergunta muito difícil, aí, daquelas bem cabeluda. Vai, Nestor, nosso diretor aqui da casa. Boa tarde, presidente, boa tarde, Suzinho, boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação estar aqui, o Suzinho contando a sua história, né? Pela luta que ele teve, e tem ainda, né? E pelo que ele me ensinou. Na verdade, o Suzinho sabe como é que comecei, né? Ele que me buscou para até poder fazer essa história minha. Suzinho, eu sei que tudo que você lutou, ajudou o produtor, ajudou a comunidade. E eu acho que está certo, o senhor, e podemos trabalhar junto, né? De olhar para frente, né? Então eu queria ver qual é a visão do senhor
Já falaram em tecnologia. Hoje tem tecnologia disponível, mas nem todos têm acesso. E eu queria colocar o senhor, como é que o senhor pensa, Suzinho, quem está lá no interior, que não vê que é importante essa tecnologia? Como poder motivar essas pessoas? Tem produtores hoje que estão tecnificados e tem outros ainda que estão olhando muito o passado. E como é que vai ser essa condição desse produtor no futuro? Tem forma de atualizar ele ou ele vai estar muito no lado de sair da atividade? Obrigado, sucesso aí. Nestor, é outro problema que eu sempre me preocupei com as periferias da cidade também. Quando estava na Secretaria da Agricultura, nós queríamos criar cursos para o pessoal mais distante, que às vezes eles têm a terra boa, eles têm tudo e não têm uma tecnologia e conhecimento para produzir melhor. Eu acho que através do SEBRAE e do SENAR, e nós, as entidades, nós podemos fazer um trabalho excelente. Eu acredito ainda que nós podemos levar mais tecnologia para essas famílias, mais conhecimento, justamente para eles entrarem no mercado dos seus produtos. Eu acho que não podemos esmorecer, nós precisamos nos reunir e fazer esse trabalho todo, que nós temos o apoio da Secretaria da Agricultura, da Emater, da Embrapa. É só nós, talvez, nos unir, como digo, para poder fazer um projeto e levar para essas pessoas aquilo que são necessários para que fiquem no meio rural produzindo. Porque outro eu não falei ali, mas a preocupação que nós temos também, Nestor, é com o nosso jovem. Nós cada vez temos menos jovens, uns estão voltando até para a agricultura, outros se formaram e estão produzindo. Mas nós temos, assim, muita desistência. E quando tivemos aqui também uma visita em Porto Alegre do espanhol, que ajudou a escrever aqueles livros da vitivinicultura, produtor do Reinaldo Arpizol, ele nos disse uma coisa: cuidem bem da pequena e média propriedade, porque lá na Espanha nós não cuidamos. E hoje nós temos área desertificada, não de deserto. As casas estão lá, a capoeira tomou conta e nós criamos um problema para a cidade. Então, eu acho que nós temos que justamente dar mais condições para o nosso pessoal do interior, que não vem criar problema na cidade, pelo contrário, vão ajudar a produzir e se desenvolver no meio rural. Muito bem. Inscrito também, nosso presidente do Conselho Deliberativo, Emir, ao microfone. Ok. Primeiro, Valmir, quero parabenizar pela parte da história aí da sua vida e dizer que para Caxias é muito importante esse seu espírito de voluntariado, essa participação forte que você teve tanto na política como também na questão de movimentos como este, à frente do próprio sindicato. Mas vamos à pergunta. Eu às vezes me questiono a mim mesmo, vamos dizer assim, né, Valmir? Por que Caxias, sendo o maior produtor de hortifrutigranjeiros, fruta, números maravilhosos aí, como você falou, por que a gente não vê um investimento forte aqui das indústrias de enlatados ou coisa parecida nessa região? Tem algum incentivo fiscal, talvez, para que haja essa concentração lá na outra região do estado? Ou talvez não há o interesse do empresariado, já que se o produto está aqui, nós temos um excedente, grande parte é jogado fora e não é aproveitado, como diz o Gasparim, né? Por que não talvez fazer um movimento, Valmir, através do próprio sindicato, das entidades, para trazer essas indústrias aqui para a região? Porque certamente com isso nós estaríamos aí fortalecendo o agricultor com a sua produção, que ela possa ser também aproveitado pela indústria essa aí de enlatados e coisa assim. É uma boa pergunta, Emílio. Acho que está faltando talvez algum empreendedor ou buscar alguém que justamente venha. Já se tentou fazer isso, até agora não conseguimos. Vamos ver se nós conseguimos algum investidor que venha dessas empresas, dessas indústrias, porque cada vez nós temos mais fruta e olericultura sobrando. Então, não podemos jogar fora, nós temos que justamente industrializar e aproveitar. Justamente ser mais um caminho para ajudar os nossos produtores e os nossos consumidores também. Orlando Marim, nosso presidente do Simplas. Ao microfone, Orlando. Obrigado, presidente. Boa tarde às senhoras e senhores, meu caro Suzinho. Tá?
Um pouco de curiosidade, a área política. Por que abandonaste? Teve saudades? Algo mais forte direcionou para outro rumo? Me conta um pouco mais sobre isso aí, que eu acho que mais gente gostaria de te ouvir aí. Obrigado. Bom, Marim, em primeiro lugar, eu não queria ser político. Eu sempre ajudava meus amigos, o Facione, o Vanim, o Vídeo, toda essa turma nossa. E um dia eu estava em casa, lá na colônia, e me apareceu lá em casa o padre Giordani, o Ovídio, o Facione e o Remo Marcucci. E vieram lá e disseram, tu tem que ser candidato a deputado estadual. Eu digo, imagina, eu, deputado estadual, eu nunca fiz campanha, só fiz campanha para vocês. Não, mas tu tem que ser candidato, tu tem que ser candidato. Eu disse, não, então aguardem uns 15 dias que eu vou falar com a minha família e com alguém que conheça a política, né? E daí, um dos que eu consultei também foi o coronel Kulakovski, que fez todo aquele trabalho do Terceiro Exército. E a família e mais os amigos. Não, mas tu tem que concorrer. Bom, tudo bem, estava construindo a minha casa, sem dinheiro, e campanha política não se faz sem dinheiro, e o pessoal do partido disse, não, mas nós vamos te ajudar. E aí, me meti na minha missão de fazer uma campanha política, que não é fácil. Fazer campanha política, eu digo que cada um devia fazer uma campanha para saber o que é fazer política. Mas eu não abandonei, Marinha, a política. Aquele fato que eu contei ali, que veio muito dinheiro contra mim, eu não consegui mais me eleger. Esse é o problema. E aí continuei, por outro lado, que não tinha como me eleger mais deputado, né? Então, eu digo, não, mas eu não vou abandonar a missão de ajudar a minha cidade e ajudar os agricultores. Então, continuei nesse trabalho, cheguei onde eu estou, ainda com espírito político, menos político e mais de ver o futuro do nosso município. Essa é a situação que não participei mais da política. Júlio Chiappin, coordenador da nossa diretoria de jovens empresários. Júlio, ao microfone, Júlio. Primeiramente, seu Suzin, agradecer pela história inspiradora. Para nós, como jovens, é muito importante ter essas bases, ter essas referências. E tu mesmo citaste agora a respeito dos jovens que, por vezes, não permanecem, né? Hoje, nas propriedades rurais, a gente tem bastante presença de, obviamente, pessoas que construíram as suas propriedades e seguem ainda, mas está difícil essa transição para os jovens. Como que a gente, como SIC Jovem e como SIC, enfim, conseguimos até inspirar jovens para que eles permaneçam e deem continuidade para que a gente justamente chegue nesses objetivos de garantir alimentação para a população de qualidade e também, ao mesmo tempo, fomentar a economia da nossa Serra Gaúcha aqui e da nossa cidade. Bem, nós estamos com o trabalho do SEBRAE e o Senar, já temos um grupo em Vila Oliva, tem um grupo aqui em São Brás, e vamos aos poucos constituindo outros grupos junto com a Secretaria da Agricultura, a Emater, para justamente levar esses jovens, talvez fazer viagens, levar técnicos que ensinem novas tecnologias, produzir com mais facilidade, que tivesse uma garantia, porque produzir alimentos na agricultura não é fácil, é uma indústria a céu aberto. Claro, hoje tem estufas, tem tecnologia, mas muitas vezes os temporais destroem até as próprias estufas, como já aconteceu aqui em Vila Oliva, Santa Lúcia, que está aqui o Gasperim, quantas vezes os agricultores perderam até as próprias estufas. Então, acho que devia ter uma garantia maior para os jovens, para que eles possam produzir. E nós estamos tentando justamente fazer esses grupos para levar para eles mais conhecimento e tentar que eles tenham mais garantia para ficar no meio rural para produzir alimentos. Eu só quero aqui fazer uma referência ao Gasperim também, quando que o Emir falou de agregar valor, que o Gasperim sempre fala do mel, né, Gasperim? Que nós vendemos 1 quilo de mel a R$20 e outros vendem 200 gramas a R$80 o quilo, o frasquinho, né? Então, de vez em quando, nós temos que, os nossos produtos, agregar valor para dar mais condições para o nosso produtor. Também inscrito, nosso ex-presidente Milton Corlatti. Ao microfone, Milton. Obrigado. Boa tarde. Eu tenho duas perguntinhas para o Suzin. Uma é uma curiosidade, porque eu passo bastante aí por Fazenda Souza, aqueles lados aí,
eu vejo me parece, posso estar enganado, um abandono daquele espaço enorme da FEPAGRO ali, onde muitas pessoas recebiam treinamento e essa volta do agro aí, eu acho que aquilo é um espaço nobre. Talvez não seja nem nosso, isso aí é do governo do estado, mas não sei se tu vês assim também. E uma outra pergunta que eu queria te fazer é como é que o sindicato viu as denúncias do que ocorreu em Bento Gonçalves? Bem, quanto à FEPAGRO, nós Milton, desde 1980 que a gente está tentando fazer uma parceria lá. Quando eu estava no Senar, nós fizemos um projeto junto com o governo Sartori, nós tínhamos assinado o projeto, nós tínhamos começado o trabalho com o Senar, até o Senar colocou lá as cadeiras para a escola, computador, mas o doutor Esperoto faleceu e o novo presidente que já assumiu na FASUL, ele desistiu e nós tínhamos ali um investimento de R$2.800.000 naquela época para recuperar a cantina, lá que nós temos também a Escola da Agroindústria, que muitas agroindústrias do Rio Grande do Sul, ou está aqui o Rudimar, acho que o Rudimar, 80% das agroindústrias do Rio Grande do Sul fizeram um curso aqui na FEPAGRO. E agora, quando eu era secretário, nós tentamos pegar a área lá, não conseguimos, em virtude de uns problemas políticos na secretaria, mas o Rudimar e o prefeito conseguiram, e nós a secretaria está assumindo 7 hectares de terra lá para fazer os experimentos e mostrar aquilo que se pode fazer para os agricultores. Quanto o problema de Bento, nós aqui, o sindicato, faz 25 anos que faz a folha de pagamento para os agricultores. Nós fizemos aí em torno de 1.500 folhas de pagamento para os agricultores. E nós sempre orientamos, com o nosso jurídico, palestra, trouxemos o pessoal de Porto Alegre para os agricultores, porque eu sempre digo o seguinte, a lei trabalhista, ou tu muda a lei ou tu cumpre a lei. Não tem duas coisas. E a lei trabalhista, eles têm fé pública. E aquilo que eu via lá em Bento Gonçalves, nós falávamos com o nosso jurídico e ia acontecer alguma coisa, porque nunca tinha sido feito nada lá, o Ministério nunca fiscalizou. Nós aqui temos uma fiscalização rígida. Nós tivemos temos problema, mas nós orientamos. Até o Ministério do Trabalho, quando estiver em Bento, eles falaram para o presidente do sindicato lá, vão a Caxias, que Caxias eles têm um trabalho muito bom com os agricultores. Então, essa orientação nós sempre fizemos para os agricultores, tivemos problemas, sempre solucionamos, e é aquilo que muitas vezes, para uma safra, é difícil contratar uma pessoa, porque depois que o E-Social chegou, tu tem que fazer toda a documentação para um funcionário. Tu não pode botar uma pessoa funcionária da própria empresa, se não tem toda a documentação, não dá. Mas nós temos aqui propriedades longe de 50, 60, 70 quilômetros que não estão colhendo maçã, estão colhendo uva. É difícil, a legislação trabalhista devia ter uma outra conexão com a agricultura, e não aquilo que é exigido. Mas vamos levando. É aquilo que eu disse aquele dia também para o ministro que esteve aqui na prefeitura, ou mudamos a lei ou cumprimos a lei, não tem outra coisa para fazer. Então, acho que nós temos que trabalhar para que tivesse uma facilidade para os agricultores contratar o pessoal para a safra, que às vezes é 15, 20 dias, um mês, só para colher a fruta. Nós temos aí pessoal do Nordeste, nós temos famílias aqui que vêm, de vários grupos de lá, vêm, fazem a safra, vão embora, sem problema nenhum. E ainda temos alguns problemas, alguns agricultores aqui, nós temos tem 4, 5, que o próprio Ministério da Agricultura deu os parabéns pelo trabalho que eles têm do alojamento, do restaurante, daquilo que eles tratam dos agricultores. Então, esse trabalho a gente já há 25 anos que a gente faz. Muito bem. Para fechar, então, as nossas perguntas de hoje? Não? Então, eu me dou a pergunta, Miquelinho. Obrigado. Suzin, para as tuas considerações finais, e queria te deixar também uma provocação que eu faço a todos os que contam a sua história aqui inspiradora, que tu, dentro do possível, pudesse compartilhar, como sempre, com a tua visão otimista, né? Como eu brinco contigo, eu nunca falei contigo e tive uma visão negativa sobre qualquer assunto, tu sempre tem uma solução espirituosa e positiva, mas que tu pudesse compartilhar também um momento que tu chegou lá em casa, lá junto com a tua família, e tu pensou, eu vou desistir.
esse pacote é muito pesado para mim carregar. Se tu puder compartilhar um momento difícil desses, e que certamente vai nos inspirar a como superar essas dificuldades. E para as tuas considerações finais. Bem, uma coisa, Celestino, que eu nunca tive, nunca desanimei. Nós tivemos, passei todo esse problema com o pai, nós tivemos sempre problema de doença com a mãe em casa, sempre cuidei deles. Nós temos minha esposa, que faz 11 anos que está com linfoma, se tratando com linfoma. Nós quase perdemos o filho mais novo em Porto Alegre, com um pequeno acidente que ele teve. Mas eu nunca esmoreci, eu nunca pensei de abandonar, nunca. Persistência, tem que persistir, não podemos nunca desanimar, porque se nós desanimarmos, aí nós nos enfraquecemos e as coisas ruins tomam conta. Então, é aquilo que eu digo sempre, se nós formos persistentes, trabalharmos em comum acordo, nós vamos resolver problema, porque eu sempre digo também que o governo não vai resolver todos os problemas. Nós é que às vezes temos que nos organizar para cobrar dele, mais cobrar do que... Nós cobramos pouco. Então, nós precisamos justamente ter... Eu nunca tive um dia... Tá, que de vez em quando dá assim, dá uma baixa, mas aí se faz uma reza, uma fé, pensando lá no Deus maior, que nos protege e nos dá força para justamente trilhar o nosso caminho. Então, para finalizar, eu agradeço essa oportunidade, agradeço o Celestino, a diretoria aqui da casa, a todos aqueles que aqui compareceram, e vou pedir que Deus nos abençoe, nos dê coragem e para enfrentar aquilo que vem pela frente. Nós precisamos justamente ter muita fé, muito trabalho e muita coragem. Obrigado. Muito obrigado, seu Suzinho, por se dispor a compartilhar essa sua história conosco. Falar na primeira pessoa é sempre mais difícil. Obrigado por tudo isso. E obrigado a cada um e cada uma de vocês. Uma feliz e santa Páscoa a todos. E na próxima segunda-feira nos encontramos aqui nesse mesmo local. Muito obrigado e uma boa semana.